Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao canal, eu sou a Arita e temos hoje um vídeo de publi editorial. Eu tenho aqui dois livros que eu recebi da editora Global, que eu já falei com vocês em vídeos anteriores de materiais recebidos. Eu tenho aqui Acerto de Contas, do poeta Tiago de Mello, e tem um outro livro dele organizado pelo Marcos Frederico Kruger, também com poesias. Para quem me conhece no cotidiano, me acompanha pelo Snapchat, sabe que eu não sou chegada a ler poesia. Eu acho que é um grande pecado, porque você fala de livro, você fala de tanta coisa e de repente você declara publicamente que você não gosta de poesia. As pessoas podem não te entender muito bem. Mas enfim, eu tenho que me apaixonar muito por essa história, por quem escreve, para seguir na leitura de poesia, e eu me coloquei nesse desafio. Eu tinha que sair da zona de conforto e ler algo diferente que me fizesse pensar na possibilidade de mudar um pouco e não ficar tão engessada. Eu primeiro comecei com esse livro, Acerto de Contas, que a Global lançou, e é maravilhoso, porque aqui eu consegui compreender mais dessa vida do Tiago de Mello, que está chegando na casa dos 100 anos, está vivo ainda, mora na região amazônica, conheceu pessoas espetaculares no mundo da literatura, do jornalismo, começou aí com seu primeiro livro na década de 50, passou pelo golpe militar, foi exilado, era amigo particular, muito próximo de Pablo Neruda. Como ele também trabalhou como tradutor, ele traduziu livros do Pablo Neruda, Neruda levou livros dele para outros horizontes, né? E ele me chamou muito a atenção, o Tiago de Mello, porque como ele é um cara dessa década em que tudo era muito engessado, cheio de padrões, ele resolveu abandonar os seus últimos anos de medicina para entrar no mundo da literatura. E o pai dele, até ele fala que o pai dele não gostou muito dessa história. Então, falar de Tiago de Mello é falar de uma pessoa que resolveu sair do padrão e arriscar aquilo que tinha no coração. Quando eu li isso, você pode encontrar nas últimas páginas desse livro, que é um texto organizado pelo Tenório Teles, que conta toda a trajetória, os amigos que ele conheceu ao longo do caminho, Martins Fontes, pessoas que tiraram ele do exílio, que expandiram para esses horizontes os seus textos, que aclamaram o seu nome, pediram licença aos grandes escritores para que ele possa ser notado também. E tem textos lindos, e essa ordem, ou essa organização dos textos do Tiago nesse livro foi colocada de uma forma interessante, porque se você ler esses primeiros tópicos e depois as poesias, o nome das poesias que vem abaixo, você tem um texto de poesia aqui. Por exemplo, tudo o que de mim se perde acrescenta-se ao que sou. Na fogueira do que faço, por amor me queimo inteiro. Quando a amizade alcança o fulgor das estrelas, pátria de todas as águas, verde de todas as cores, faz escuro, mas eu canto. Poema perto do fim. O Tiago é assim. Aqui nós temos então essa organização, o que seria o índice, uma poesia, coisas muito lindas. Então é um poeta que arrepia a alma por quebrar tabus de sua época, abandonar a medicina, ir atrás da literatura e escrever sobre o drama cotidiano, sobre os sentimentos mais profundos do ser humano dentro desses dramas. Então você vê essa compilação dos grandes textos do Tiago de Mello nesse livro Acerto de Contas. Então se eu não gostasse do livro, já declarei então que não gosto de poesia. E se eu não gostasse do livro, eu falar não gostei. Não é porque é um publi editorial que a gente não pode colocar a nossa opinião. E eu adorei. Me arrepiei toda lendo sobre a história desse cara. E não tenho palavras para expressar a minha admiração por ele. Nesse outro livro, eu também tive contato, essa organização do Marcos Frederico Kruger. Ele nos traz toda uma outra maneira de se ver a vida escrita pelo Tiago. Aqui são coisas muito profundas, né? Aqui nós temos muitos dos seus poemas soltos, dividido talvez em episódios. Nós temos uma forma diferente de ver o Tiago, não superficialmente.
bem aprofundado, mas você, para quem tem o primeiro contato, também é muito interessante. Eu aconselho começar a leitura deste livro aqui, para que você veja a personalidade do poeta e depois você veja esse reflexo nos seus textos. Gilberto Freire assina um texto aqui atrás sobre Tiago de Mello, e são nomes de peso que passaram pela vida dele. Ele tem nas primeiras páginas, inclusive deste livro, homenagens, né, dedicatórias, né, para quem ele dedica esse livro, alguns dos nomes conhecidos como Joel Rufino dos Santos, Aurélio Buarque de Holanda, nós temos aí o Martins Fontes, enfim, pessoas que trouxeram muito a público todo esse conteúdo, esse entendimento do drama, da vida cotidiana, escrito então por Tiago de Mello. Essa é a minha indicação, alguém que resolveu sair da zona do conforto e seguir esse novo horizonte e entender a alma de um poeta. Gostei muito, me arrepiei nos seus textos e indico muito para vocês esses 2 livros. Comecem por esse, se vocês se interessarem, e depois parte para esse texto aqui. Muito obrigada, a gente se vê então no próximo vídeo. Tchau!